Abram suas Bíblias. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 10. Os irmãos encontraram? Vou ler. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém. Podem se sentar. Hoje gostaria primeiro de agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu sinto-me muito honrado e muito feliz quando posso estar aqui compartilhando da palavra do Senhor com os irmãos. Sempre uma oportunidade de aprendizado para mim também. Poder estar transmitindo aquilo que o Senhor deseja que a gente receba. Eu gostaria hoje de, como um culto de clamor, estar falando de uma personagem bíblica que se destacou especificamente por causa de um clamor que ela fez. Por causa de um clamor que ela fez ao Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Ana, ela sofria há muitos anos por ela não conseguir realizar um sonho que ela tinha. O sonho de Ana, para muitos, parece algo muito simples, mas para Ana era algo que era decisivo na vida dela. O sonho de Ana era conceber um filho, dar um filho ao seu esposo Eucana. Pior que não conseguir realizar esse sonho que ela tinha, era na verdade a situação pela qual ela passava. Ana, além de não conseguir gerar um filho ao seu esposo, ela sofria constantemente com os ataques da segunda esposa do seu esposo Eucana. A Bíblia vai nos dizer, chega a relatar, que todo ano, quando eles subiam até Siló para oferecer os sacrifícios ao Senhor, Ana era ali atacada constantemente, de forma jocosa, era humilhada. Falava, você não pode dar um filho a Eucana, eu posso. Eu já começo aqui dizendo quantas vezes nós não somos atacados, nós não somos enfrentados por algum sonho que nós temos. Nem sempre o sonho que você tem vai despertar a alegria de outras pessoas. Nem sempre um sonho que você tem vai despertar alegria num familiar, num próximo, num filho, num esposo, numa esposa. Mas só quem tem um sonho que sofre por ele. Existem, claro, pessoas que vão estar ali do seu lado, torcendo por você, sofrendo com você, mas nem todo mundo que está com você vai sofrer juntamente com você naquele sonho que você deseja. Então, em meio a essa crise, em meio a essa luta, você precisa saber que você tem um Deus que Ele te ouve. Nós temos um Deus que Ele está pronto a atender as necessidades, e não só as necessidades, mas os nossos sonhos também. Mas, lendo e estudando esse texto, me surgiu alguns questionamentos. Se Deus, Ele nos ouve, isso é fato, Deus nos ouve, por que é que Deus não responde com imediatismo? Não responde aquilo que a gente busca de imediato? Porque quando nós pedimos aquilo que nós desejamos, aquilo nem sempre chega na velocidade que nós queremos que chegue. Porque quando nós pedimos, aquilo que nós pedimos não acontece da forma, às vezes, ou no tempo em que nós desejamos. Ana sofre. A Bíblia diz que Ana chora, clama,
Ana, ela pede. Mas a Bíblia vai dizer que ano após ano, ela vai pedir pelo aquele milagre que ela queria. Entenda que Deus, ele não é movido pela nossa pressa. Deus, ele não é movido pelo nosso choro. Deus sim, ele se inclina para ouvir nosso clamor. Mas a resposta dele não é só porque você chora. Deus, ele não é movido pelo nosso tempo. A Bíblia diz que o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Eu dizia aqui, acho que semana retrasada, sobre Agar. Não, foi no Calux. Deus, ele opera numa faixa de tempo diferente da nossa. O tempo de Deus não é igual ao nosso. Então, na verdade, aquilo que pode estar demorando para nós, para Deus nem sempre é tão demorado assim. Então, quando Ana vai até o templo, repetidas vezes, poderia ser ali um bom argumento para ela parar de clamar. Mas não, Ana, ano após ano, ela vai com seu esposo ouvindo as afrontas, mas ela não para de clamar. Então, Ana queria um filho. Só que além do filho que Ana queria, os desejos, os projetos de Deus para o filho de Ana eram bem maiores do que o projeto que ela tinha para ele. Ana queria um filho, ela ansiava por um filho, para que atendesse uma necessidade do seu esposo. Mas o desejo de Deus era outro. O desejo de Deus era que Samuel fosse um profeta. O desejo de Deus não era só que ele fosse filho de Eucana, mas que ele fosse um juiz. E como diz a Bíblia, um justo juiz. Então nem sempre quando nós recebemos aquilo que nós ansiamos ter, às vezes é porque Deus pode estar movimentando as coisas para melhorar ainda mais o seu pedido, para melhorar ainda mais o seu sonho. Ana, ela queria um filho, mas Deus planejava um juiz, um profeta. E às vezes parece que o nosso Samuel não chega, né? Assim como foi com Ana. Às vezes nós ansiamos por um Samuel, algo simples, que para muita gente é corriqueiro, ter filhos é uma bênção. Mas para Ana era algo que ela ansiava com todo o seu coração. Então Samuel não era só um projeto do coração de Ana, era um projeto também do coração de Deus. Então não existe nada que Deus não possa fazer, e nenhuma oração que Deus não possa atender. Se estiver dentro dos planos dele, pode ter certeza que vai chegar o seu milagre. O seu Samuel vai chegar na sua vida. Ana, a mãe de Samuel, ela é um dos maiores exemplos na Bíblia que nós temos de fé, perseverança, devoção e fidelidade a Deus. Poucos personagens vão conseguir atingir todos esses atributos como Ana conseguiu. A devoção de Ana atraiu a atenção de Deus para ela. O que, como resposta, lhe presenteou com um filho. Agora, é importante que a gente tenha comportamentos diferentes frente ao impossível. Para Ana, havia uma impossibilidade de ela gerar um filho. Ela não poderia ter filho, era uma mulher estéril. Certamente ela já, com o seu esposo, os adultos vão entender, né? Mas certamente com o seu esposo ela teria tentado várias vezes ter filhos. E naquela época não existia métodos contraceptivos. Então assim, teria que acontecer. Então a Bíblia diz que ano após ano, ela ia clamar ao Senhor. A história de Ana é um relato claro de uma mulher cheia de fé. E nós precisamos ser mulheres, vocês precisam ser mulheres, e nós precisamos ser homens.
ia falar, nós precisamos ser mulheres, ia ficar meio esquisito, né? Mas nós precisamos ser pessoas cheias de fé, com um relacionamento vivo e sincero com Deus. Que pessoas que não abram mãos do bom plano que Deus tem para as nossas vidas. Ana, como já disse aqui, era esposa de Elcana. E a Bíblia vai nos dizer que Ana era uma esposa mais amada do que Penina. Então, no costume da época, era permitido que o marido tivesse uma segunda esposa, outras esposas. Nós vemos vários relatos na Bíblia que afirmam isso. Então, o objetivo de Elcana ali, o objetivo de Penina e de Ana era garantir a Elcana a sua descendência. Boa coisa era quando alguma pessoa conseguia deixar um legado, uma dependência, uma descendência, conseguia deixar filhos para a posteridade. Alguém que não tivesse filhos, alguém que não pudesse gerar filhos, não era uma pessoa vista com bons olhos naquela época. Até hoje existem certos tipos de etnias que valorizam isso muito, né? Hoje, aqui, por exemplo, no Brasil, uma pessoa não querer ter filho é relativamente normal. Mas existem lugares até hoje que a pessoa tem que ter um filho. E se for um filho homem, melhor ainda. Então, nessa época, era assim que as coisas aconteciam. As mulheres tinham o objetivo de garantir a descendência dos homens. Então, Elcana o esposo de Ana procurava agradar Ana. Primeiro porque a Bíblia é bem clara a dizer que Elcana amava Ana. E segundo, acredito que ele via essa tristeza dentro de Ana. Então, além de Elcana agradar porque amava a sua esposa, ele a agradava também porque via o semblante triste dela, como se faltasse algo nela. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 8 do capítulo 1, então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não come? E por que está com o coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? É bem claro que o esposo de Ana, ele via nela a tristeza que ela sentia e sabia que era porque ela não poderia gerar um filho a ele. Então, existe ali um grito de esperança de Ana. Como mulher de Deus, ela não desistiu de buscar ao Senhor, mesmo diante de algo impossível. Porque ali, depois de tantas tentativas, a única esperança que sobrava para Ana era realmente uma ação divina. Porque ela tentou ano após ano e ela não conseguiu de forma nenhuma gerar um filho. Então nós não podemos deixar de enxergar as situações impossíveis como uma forma também de Deus agir nas nossas vidas. Nós não podemos deixar de olhar aquele impossível. Às vezes a gente deixa de pedir, deixa de clamar, desiste de um sonho porque acha que é algo impossível, algo que está fora da nossa realidade. Mas hoje eu vim aqui te dizer para você, meu irmão e minha irmã, que nós servimos e acreditamos em um Deus das causas impossíveis. Aquilo que é possível, Deus deixou para mim resolver, deixou para você resolver. Agora, o que é impossível, aí é com Ele. O possível a gente faz. O problema é quando a gente quer depositar na mão do Senhor o possível. O possível é comigo, é com você. As coisas que a gente resolve por aqui, nesse plano, é conosco. Tem que bater no peito, chamar e falar, aí vem que eu resolvo. Agora, se tiver impossível, joga na mão de Deus, porque Ele é o especialista em resolver coisas impossíveis. Não adianta você querer ficar batendo cabeça, resolvendo aquilo que você não pode resolver, sendo que você tem um Deus que é especial. Ó, quando você está doente, estômago meio ruim, você vai lá na UPA, deve ser gastrite isso aí, eu vou te encaminhar para o gastro,
que é o cara especialista em estômago. Fala, não, eu quero ir no oftalmologista. Fala, não, meu amigo, mas seu problema é no estômago. Não, mas eu quero o cara do olho. Não adianta você querer ir pro lado errado. Não adianta você querer buscar a especialidade na pessoa errada. Se você tem um problema que se julga impossível, ei, o cara certo é Deus, a pessoa certa é Deus. Só que a gente fica aqui se batendo e tentando e correndo e se desgastando em coisas que a gente sabe que se colocar na mão de Deus e aguardar e descansar, Ele vai resolver. Então nas nossas vidas existem situações extremas. E como diz o ditado, situações extremas requer atitudes extremas. Então a Bíblia vai nos dizer que o objetivo de Ana era claro. Ela vai com seu esposo até Siló. E por que eu digo que situações extremas existem ações extremas? A Bíblia vai dizer que Ana está ali dentro do templo, mais uma vez, mais um ano, de novo ali, clamando e orando para que o Senhor conceda o milagre dela, conceda o sonho dela. Ana está ali clamando, mais uma vez. E o sacerdote Eli, que era a pessoa responsável ali pelo serviço do sacerdócio, observa Ana chorando, desesperada. Imagino que para o sacerdote dizer que ela se parecia com alguém que estava embriagada, eu imagino que ela estava numa situação tão difícil, tão amargurada, com o coração tão doído, que ela devia ter se jogado ali no chão. Eu não consigo imaginar a cena para ele chegar nessa conclusão. Mas eu sei que ela não parou de clamar. E o clamor dela foi o suficiente para até incomodar o sacerdote. E o que eu quero dizer com isso? Você tem que abrir sua boca e clamar. Não importa se a pessoa vai te olhar e vai te julgar errado. Deita, rola, fica de cabeça para baixo. Não sei o que você vai fazer. Mas se a situação requer algo extremo, faça. A Bíblia diz que o sacerdote ali observava o que ela fazia. Ela buscava ao Senhor com muita devoção. Só que nem todo sacerdote, nem todo pastor, nem todo diácono, nem todo obreiro, nem todo amigo, não é todo mundo que vai entender a sua aflição. Não é todo amigo que vai entender a sua necessidade. Muitas pessoas, às vezes, da sua própria família, não vão entender o seu sonho. Muitas pessoas farão a leitura errada daquilo que você deseja. Assim como o sacerdote fez a leitura errada daquilo que Ana estava fazendo ali no templo. A Bíblia vai nos citar outros exemplos de pessoas que desprezaram os sonhos. A Bíblia vai nos dizer que os amigos de Jó, eles chegaram a falar que Jó tinha pecado, por isso que ele estava passando por aquilo. A Bíblia vai nos citar que os irmãos de Davi os desprezavam. José, os irmãos de José os desprezavam também. A Bíblia vai nos dizer, em certo ponto, que Jesus, ele está passando numa cidade, há um cego ali de nascença. E todo mundo que nascia com uma deficiência, as pessoas tinham por costume achar que ou era algo relacionado a um pecado da pessoa ou a um pecado dos pais. Então os próprios discípulos de Jesus dizem: ei, Jesus, e esse ceguinho aí, quem foi que pecou? Foi o pai dele, a mãe dele, ou foi ele mesmo? Às vezes as pessoas vão fazer a leitura errada daquilo que você está passando. Às vezes elas não vão compreender o processo que você está passando.
O sacerdote Eli, ele viu a Ana ali chorando muito, copiosamente, e não entendeu qual era o processo que Deus estava tratando com ela. E às vezes as pessoas nos veem chorando, cabisbaixos, tristes, mas eles não sabem pelo que a gente está passando. Às vezes as pessoas nos julgam até pela situação que nós estamos. Mas somente Deus é capaz de confortar os nossos corações. É preciso que você tenha uma visão muito clara do problema que você está enfrentando. Ana, ela se conhecia. E conhecia muito bem o problema em que ela estava. E é preciso que você tenha um conhecimento claro daquilo que te incomoda e apresentar claramente essas coisas ao Senhor. Às vezes nós ficamos preocupados, nós ficamos, às vezes, sem ter como falar, mas nós temos um Deus que nos ouve, mesmo quando nós não emitimos nenhuma palavra. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles vêm para colher as nossas lágrimas. Então é preciso que você tenha um objetivo claro e expresse esse objetivo claro ao Senhor. Então quando Eli, o profeta, ele indaga ali a Ana sobre a situação dela. Nossa, mas parece uma pessoa embriagada dentro do templo. O que você está fazendo aqui? É interessante porque Ana, conhecendo algumas pessoas que eu conheço, talvez teria respondido de forma diferente. Porque se um sacerdote chegasse para uma pessoa ou outra e falasse: parece que está bêbada aqui na igreja, está doida, está doido, o que você está fazendo? Você está parecendo um maluco. Tem gente que ia atuar diferente do jeito que Ana atuou aqui, viu? A Bíblia diz que ela era uma mulher profundamente consagrada ao Senhor. E ao ouvir a suspeita do sacerdote Eli, ela não se irrita, ela não xinga, não o trata com uma maneira jocosa. Se nós vermos aqui no capítulo 1, versículo 15 e versículo 16, olha o que Ana responde. Quando o sacerdote a acusa de parecer estar embriagada dentro do santuário do Senhor, ela responde: não, Senhor meu, eu sou apenas uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi vinho nem bebida forte, porém eu venho derramar a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que eu tenho falado agora. Ana, após a acusação do sacerdote, ela teria vários motivos para tratar de forma diferente o sacerdote ali. Mas não, Ana é humilde e respeitosa com o sacerdote. Ela possuía uma vida de oração ativa. E estar com uma vida em oração aguça nossos sentidos espirituais. Quando você perde essa questão de estar ligado com Deus, com o Espírito de Deus, você perde a sensibilidade das coisas. Então qualquer coisa para você é uma afronta. Qualquer coisa para você é algo que te atinge. Mas quando você está ali, ligado com o Espírito, você passa a tratar as coisas de uma forma diferente. Fala: ei, calma aí, não é bem assim que as coisas funcionam, não. Você começa a tratar com mais humildade, com mais sinceridade, com mais respeito. A Bíblia vai dizer que mesmo o profeta Eli ali, sendo uma pessoa que futuramente até Deus desprezou por causa da atitude dos seus filhos, o profeta, o sacerdote Eli, ele libera uma palavra sobre a vida de Ana. A Bíblia vai nos dizer que Eli, ele representava a Deus.
Ele era um sacerdote, portanto, a figura dele ali era como alguém que representava Deus. Se nós formos para o versículo 17, aqui nós vemos uma bênção que o profeta Eli dispensa sobre a vida de Ana. A Bíblia vai dizer que quando Ana o responde em relação àquilo que ele havia a acusado, ele diz: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. Então a Bíblia vai dizer que Ana sai dali, após aquela palavra que o sacerdote do Senhor liberou sobre a vida dela. E ao ouvir essa bênção, a atitude de Ana mudou. No próximo versículo, a Bíblia diz: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi, e no caminho ela comeu, e o seu semblante já não era triste. Nós precisamos transformar a nossa fé em atitudes. Ana, ela creu. A Bíblia diz que assim que o sacerdote libera a palavra, aquela palavra já transforma ela por dentro. A mulher que não comia, passa a comer. A mulher que sofria com angústia, com depressão, passa a ficar com um semblante mais feliz. Então, se você hoje aqui veio receber uma palavra do Senhor, a palavra está sendo liberada desse altar para você. O seu milagre vai chegar. O seu sonho será realizado. Assim como Eli liberou ali sobre Ana, eu libero através dessa palavra para vocês. Vão em paz e que o Deus de Israel conceda a petição que vocês fazem. O Senhor é capaz de transformar situações através da sua fé. É capaz de transformar situações e cenários através da sua fé. Então a Bíblia vai nos dizer que a partir daquele momento, aquela palavra do sacerdote reaviva novamente a chama dentro de Ana. Tanto que é que a palavra diz que eles se levantam de madrugada e adoram perante ao Senhor. Que quando eles chegam em casa, eles tentam novamente fazer um filho. E conseguem. E ela engravida. Porque a fé dela transformou a situação dela. Mas foi preciso ela tomar uma ação. Tanto ela como o esposo. Foi preciso de uma ação dos dois ali para que pudesse gerar. Não só a fé. A única pessoa que gerou filho só foi Maria, né? Porque os restantes precisam de um casal. Então é preciso de atitude. Às vezes nós pedimos coisas, só que nós permanecemos ali, estáticos, parados, sem fazer nada. Não é possível que Deus age através de nós e através de outras pessoas. Ele não vai fazer surgir coisas do nada. Eu acredito que é possível. Mas ele usa as pessoas e situações para que as coisas aconteçam. E às vezes Deus quer te usar para transformar a realidade de um outro irmão ou até a mesma sua. Só que a gente não se movimenta. A gente não sai do nosso lugar de acomodismo, do nosso lugar que é de tranquilidade. Ah, não, para mim aqui tá bom. Só que às vezes Deus quer usar a sua vida para transformar a vida da sua família, para transformar a vida do seu bairro, para transformar a vida da sua comunidade, da sua igreja. Só que é preciso que a gente tome uma atitude. A fé vem pelo ouvir a palavra. Às vezes é necessário estar aqui. Às vezes a pessoa nem vem na igreja. Ah não, eu vou adorar de casa. Amém. Adore lá que o milagre vai continuar esperando por você lá também. Então, eles conseguem ter um filho. E a Bíblia vai dizer que mesmo depois de eles conseguirem conceber ali, Ana conseguir conceber Samuel, Ana continuava
nas madrugadas, oferecendo um culto de gratidão a Deus. Então é preciso que a gente entenda a importância da gratidão também. O Senhor, Ele concebeu o desejo, o sonho de Ana, o que alegrou o coração de Ana. Após isso, nós vemos algumas verdades sobre esse texto. É preciso a gente aprender a demonstrar a gratidão. Deus, Ele ama a gratidão. E a gratidão, às vezes, é um passo, muitas vezes, para a concepção do nosso milagre. A gratidão nem sempre se dá por algo que a gente já recebeu. A gratidão, necessariamente, tem que ser pelo aquilo que a gente já tem. Imagina que hoje você esteja fazendo um pedido ao Senhor, mas eu acabei de dizer aqui que o Senhor usa pessoas e situações, Ele usa aquilo que nós já temos. Como é que o Senhor pode ampliar, conceber mais, fazer mais, se nós não conseguimos ser gratos por aquilo que nós já temos hoje? Imagine que eu te dou um carro, Cacá. Gostei de você, eu vou te dar um carro. Aí você chega aqui, essa porcaria desse carro aqui que você me deu, não quero saber mais dessa. Você acha que eu vou me dispor a dar um outro carro, mesmo que eu tenha condição para você? E é assim que funciona a gratidão. Não existe como nós ganharmos além daquilo que nós temos, se nós não formos gratos por aquilo que o Senhor já nos concedeu. Então, antes mesmo de Ana ter aquilo que ela queria, ela adorava ao Senhor. Quando ela teve aquilo que ela quis, ela continuou grata ao Senhor. É preciso esse passo de gratidão para que o Senhor continue te abençoando, para que o Senhor continue te concedendo aquilo que você tem dentro dos planos dele. Além disso, é preciso um compromisso nosso em cumprir os votos que nós fizemos ao Senhor. Um ano após o nascimento de Samuel, quando ele havia desmamado, a Bíblia vai nos dizer que Ana leva Samuel até o templo e o oferece. Parte do trato em ela ter um filho, ela era conceder esse filho para que ele agisse dentro do serviço do sacerdócio. Ana, ela foi ali mulher suficiente para assumir a palavra dela. Senhor, se eu tiver um filho, eu prometo entregá-lo a ti. Dito e feito, um ano depois, o menino desmamou. Ela foi e levou o menino para o sacerdote. E nós temos que entender que o cumprimento dos votos que a gente faz, muitas vezes é a chave para aquilo que a gente está pedindo. Às vezes nós não pedimos porque nós quebramos os nossos votos com o Senhor. Lembra aquele voto que você fez quando você foi batizado? Promete ser fiel aos seus líderes? Promete ser fiel ao dízimo e às ofertas? São votos que nós fazemos ao Senhor no momento que nós estamos descendo as águas ali. E às vezes nós não recebemos aquilo que o Senhor tem, ou o que nós temos como sonho, depositado nas mãos do Senhor, porque nós quebramos os nossos votos com Ele. Então parte de a gente receber aquilo que a gente espera que o Senhor tem, é cumprir os votos que nós fizemos. E Ana cumpriu o voto dela. Falou: Senhor, se o Senhor me conceber um filho, eu entregarei. Ele concebeu. E ela foi e entregou. Meio duro, né? Reclama comigo não, tá na Bíblia. Vai reclamar com Samuel que escreveu.
Então a liberalidade, ela não está condicionada à sua necessidade. Liberalidade nada mais é do que a disposição de quem em seus atos ou em suas intenções dá o que não tem. Ana não tinha Samuel, mas ela falou: se eu tiver o Samuel, eu vou entregar ele ao Senhor. E às vezes nós deixamos de agir com liberalidade com o Senhor. É só: Senhor, me dá, Senhor, me dá, eu preciso. Mas e a parte do Senhor fica onde? E o retorno fica onde? Nós queremos muito para nós. O Senhor, ele precisava para Deus é uma palavra muito difícil, né? Mas assim, ele contava com Samuel ali naquele cenário. A Bíblia vai dizer que Samuel foi o juiz que Israel precisava. Foi o profeta que Israel precisava. Então, o sonho de Ana estava atrelado à liberalidade dela. Como eu disse aqui, liberalidade é o ato de exercer ou a intenção de dar aquilo que você não tem. Então Ana age com liberalidade, entrega ali Samuel. Então é preciso que a gente cultive essa semente de liberalidade nas nossas vidas. Que mesmo antes de receber, já consagre ao Senhor. Mesmo antes de ter, já diga: Senhor, se for do seu desejo, se eu tiver, tal parte é sua. Por que não? É fé. A fé é acreditar naquilo que a gente não viu mesmo. Não existe nem possibilidade, mas a fé enxerga. Eu posso não enxergar com os meus olhos carnais. As pessoas podem não acreditar naquilo que o meu coração deseja. Mas pela fé eu já consigo ver aquilo que o Senhor consegue conceber através da sua força e do seu poder. Mas é preciso liberalidade. Eu tenho que doar aquilo que eu nem tenho ainda. Senhor, se o Senhor me abençoar, olha, eu vou fazer tal coisa. Por que não? O Senhor trabalha com votos também, é bem claro aqui. Que parte da realização dos desejos de Ana foi o voto que ela fez perante o Senhor. Só depois que ela faz esse voto para o Senhor que ela recebe o que ela precisava. A Bíblia diz que por anos ela subia ao templo e não tinha só a oração atendida, o seu clamor atendido. E o clamor dela só é atendido quando ela faz um voto com o Senhor. Então talvez o que falte hoje para o seu clamor ser atendido é você firmar um voto com Deus. Ou então, cumprir os votos que você já quebrou com Deus. Se por acaso hoje é um culto de clamor, mas pode ser hoje um culto de você reatar os seus votos com o Senhor. Reatar o seu compromisso com o Senhor. Reatar aquilo que você firmou com Ele. Porque só assim, assim como foi com Ana, a sua bênção pode ser respondida. A sua colheita, ela é proporcional àquilo que você planta. Ana plantou clamor. Ana plantou aí choro e colheu o milagre que ela queria. E isso nos ensina algumas coisas. Primeiro, o seu testemunho ele deve ser contado. A Bíblia diz que toda vez que nós recebemos algo, nós devemos compartilhar com os nossos irmãos para que a fé dos outros aumente. Segundo, além de nós compartilharmos os nossos pedidos de oração, nós precisamos compartilhar também os milagres que Deus realiza nas nossas vidas. Não adianta só nós pedirmos, Deus conceder. Pedimos, Deus conceder. E nós não compartilhamos esses milagres que o Senhor faz com a gente. E a Bíblia vai dizer que um ano depois Ana volta. Encontra ali o sacerdote Eli. Relembra ele da história dela. Você lembra quem sou eu? Não, não lembro, filha.
Sou eu, aquela mulher que você confundiu com uma pessoa embriagada aqui que chorava. Lembra que eu estava aqui? Lembro. Então, eu firmei um voto com o Senhor. O Senhor concebeu aquilo que eu precisava. Então, eu estou voltando aqui para realizar aquilo que eu firmei com o Senhor. Então, eu preciso que a gente volte e que considere não só agradecer, não só ser grato, mas também dizer àquele que proferiu uma palavra de bênção sobre a sua vida, que o seu milagre foi realizado também. Ela entrega Ana entrega Samuel a Deus. Assim como diz no versículo 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Ana volta e entrega. É difícil, né? Fico imaginando a história de Ana e vendo uma pessoa sofrida que sofreu ali para conseguir o que queria, mas ela cumpriu aquilo que ela tinha prometido ao Senhor. Ana, ela se alegra em Deus. O fato da oração dela ter sido respondida mostra que a fé, ela não é vazia e nem sem propósito. Ou a fé não é algo inútil. Nós podemos observar que Ana usou da fé ali e o milagre do Senhor aconteceu na vida dela. Eu iria me estender um pouco mais, mas por hoje eu vou ficar por aqui, já é o nosso horário. Que você possa entender hoje que às vezes o que precisa para que aquilo que você deseja seja realizado é a sua busca, o seu clamor, a sua devoção. E além disso, o seu cumprimento do voto que você fizer ao Senhor. Que hoje você consiga entender que as suas orações, elas podem ser atendidas sim. Que o Senhor pode sim acrescentar mais do que aquilo que você já tem. Mas também é preciso de você ter gratidão a Deus por aquilo que Ele já concedeu na sua vida.